Bom, boa noite mais uma vez, então, agora, gravando aqui nossa nova leitura, nossa continuação da aula 9, né? Nós lemos a parte 1 e 2, passagem ao ato e acting out. Então, vamos continuar do item 3, na página 136. Inclusive, essa aula, a gente, se vocês olharem lá no YouTube, ela está gravada 2 vezes, a parte 1 e 2, porque a gente fez um recesso muito grande, eu fiz uma cirurgia, emendei esse recesso, então a gente ficou muito distante de onde a gente tinha parado. Então, para não começar no meio de uma aula, a gente retornou à leitura, então voltou para o início dessa aula, que é a aula 9, né? Do acting out, passagem ao ato. Então, lá no YouTube vai estar repetidinho esse pedacinho, mas nada demais. Então, quem gostaria de ler, isso é uma prática também, a gente faz um rodízio, cada uma lê um pouco, uma lê um dia, outro lê outro dia. Isso é um exercício muito legal e ajuda muito a escuta, ajuda muito a pegar a linguagem lacaniana. Lívia está acostumada, porque faz leitura também, lá eles também leem linha a linha, o seminário 1, né? Eu fui lá para falar de algumas aulas do seminário 1, de 3 aulas exatamente, mas eles já estavam lidos, né? Craques. Eu tive que levar as minhas elaborações. Mas, então é isso, a gente faz essa prática de leitura, que é bem interessante, assim, ouvir o outro, se ouvir, né? Enfim, é um exercício. Quem gostaria? Eu posso ler, eu gosto de ler. Posso Ótimo. ler. Todo Começar. mundo aqui Vamos. gosta, sabia? Às Eu vezes, gosto. às vezes todo Que mundo, bom, que bom. mas aí você, como estreante, Começa. tem todo o direito. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que é acting out é o oposto da passagem ao ato. Ele se apresenta com certas características que nos permitirão isolá-lo. A gente vai lendo direto, vai Vai parando para falar lendo quando achar sobre. que. Quando alguém quiser achar, Exatamente. gente, essa frase aqui, eu de vez em quando faço isso. Essa frase aqui é um achado. A primeira eu Gente, já essa achei. frase A aqui, primeira aqui eu já achei também. Achei, já comecei. Gente, essa frase aqui. tudo que é acting out é o oposto da passagem ao ato. E uma frase, então, Glória, só para voltar aqui, bem no início da aula, ele abre assim: deixar-se cair e subir no palco. Também é uma frase onde ele faz essa diferença. Deixar-se cair com a passagem ao ato e subir no palco como o acting out. Ele já abre o seminário marcando a diferença entre os dois. Também é uma frase incrível que a gente marcou aqui, embora ele não esteja explicando, ele só soltou, né? Aqui, vamos lá, ele está se aprofundando agora. A relação profunda e necessária do acting out com o ar é a ela que desejo levá-los como que pela mão, sem deixá-los cair. Em seus referenciais clínicos, observem a que ponto segurar pela mão para não deixá-los cair é absolutamente essencial num certo tipo de relações do sujeito. Quando depararem com isso, vocês poderão ter certeza absoluta de que se trata de um A para o sujeito. Isso produz unianos de um tipo muito difundido, que nem por isso são mais cômodos de manejar, porque o A de que se trata também pode ser, para o sujeito, o mais incômodo superior. E aí, paramos? Não, não, porque eu acho que ele vai explicar um pouco Continua? melhor isso que ele está dizendo. Há Vamos um ver. tipo de mãe a que chamamos mulher fálica, termo que não é sem propriedade, mas que empregamos absolutamente sem saber o que queremos dizer. Recomendo-lhes prudência antes de aplicar esse rótulo. Mas se lidarem
com uma pessoa que lhes diga que, na medida mesma em que um objeto lhe é mais precioso, ela se sente atrozmente tentada, de maneira inexplicável, a não segurar esse objeto numa queda, esperando, sabe-se lá, que milagre dessa espécie de catástrofe, e que o filho mais querido é justamente aquele que um dia ela deixou cair, inexplicavelmente. Aí sim, vocês podem identificar o que convém chamar, no caso, de mãe fálica. Sem A mãe dúvida, fálica, então, é a que, em algum momento, deixou o filho cair. Seria isso? Vocês entenderam dessa forma? Sim. Se bem que ele diz aqui, né, na terceira linha, que recomenda prudência Sim. antes de aplicar esse rótulo, né? Para a gente não colar nisso, né? Mãe fálica é Isso. aquela que deixou o filho cair, mas ao mesmo tempo, né? Ele mais à frente vai meio que afirmar isso, né? De maneira inexplicável, a não segurar o objeto na queda, né? Mesmo que esperando um milagre, né? Mas que inexplicavelmente, e que aí convém chamar de No mãe caso de fálica, mãe o fálica. filho mais querido é justamente aquele que um dia deixou cair. Mais precioso, né? Ela deixa cair. Sem dúvida, existem outros modos, mas dizemos que esse é o que nos parece menos enganador. Na tragédia grega, e isso não escapou à perspicácia de Girador, a mais profunda queixa de Electra em relação a Clitemnestra é que um dia ela deixou escorregar seus braços. Entremos agora no act out. Eu botei até nesse parágrafo que vem agora, eu botei importante. Não sei nem porquê. Vamos lá. No caso de homossexualidade feminina, se a tentativa de suicídio é uma passagem ao ato, toda aventura com a dama de reputação duvidosa, que é elevada à função de objeto supremo, é um acting out. Se a bufetada de Dora é uma passagem ao ato, todo o seu comportamento paradoxal na casa dos K, que Freud prontamente descobre com tanta perspicácia, é um acting out. Isso que é muito interessante, né? Vale dizer que ele tratou também como passagem ao ato, tanto no item 1 e 2, tanto a jovem homossexual quanto a bofetada de Dora. Nós vamos ver agora. Mas foi aqui que ele mancou, né? Da jovem, né? E a bofetada da Dora. Isso. Os dois ele tratou como passagem ao ato. A aula 1 e 2 foi mais voltada para a passagem ao ato. Agora ele está entrando no acting out. Mas ele está trazendo os mesmos dois exemplos, isso que é curioso. Vamos ver que outra leitura ele vai propor a partir do acting out. Rapidinho, que outra leitura ele vai trazer a partir do acting out para o mesmo exemplo que ele deu na passagem ao ato, né? Da bofetada e do pular na linha do trem. Né? Ele fala que a tentativa de suicídio é uma passagem ao ato, né? Mas toda a aventura com a dama é um acting out. E a Dora também, né? A bofetada é uma passagem ao ato. Mas todo jogo sedutor paradoxal foi um acting out. Todo jogo sedutor é um acting out. Mas, para mim, um acting out envolve um ato. E o jogo sedutor da família ali do Sr. K é toda uma novela. Né? Então, vamos ver o que ele vai trazer de acting out para isso. Né? Porque o acting também implica o ato. Tanto a passagem ao ato como o acting out são modalidades de ato, de ação, de agir. Implicam esse agir. Mas o sujeito está na cena e está se dirigindo ao outro, que é o acting out. E na passagem ao ato, o sujeito cai mesmo. É isso que escorrega, que cai da cena, né? E não há sujeito ali, né? Há só ação.
que é o pular na linha do trem, que é o dar a bofetada, que é, né, perder ali o sujeito no momento e partir para uma ação. O acting out, não, ele envolve o outro, direcionamento ao outro, uma certa coisa que ele chamou de palco, teatral, mas não é o tempo todo também. É um ato, né? Vamos ver o que ele vai trazer aí. Continua comigo? Vamos? Sim. O acting out é essencialmente alguma coisa que se mostra na conduta do sujeito. A ênfase demonstrativa de todo o acting out, sua orientação para o grande outro, deve ser destacada. No caso de homossexualidade feminina, Freud insiste nisso, é aos olhos de todos que se exibe a conduta da moça. Quanto mais escandalosa se torna essa publicidade, mais se acentua sua conduta. E o que se mostra essencialmente como diferente do que é. O que é isso, ninguém sabe. Mas que é outra coisa, disso ninguém duvida. Isso que você falou acima, eu não sei. Quando você diz que todo acting out também é um ato. Sim. Mas, quando a gente está em cena, se a gente quiser aproveitar esse significante, a gente está atuando. Né? Se a gente está atuando, mas a gente está atuando em cima e com um papel. A gente está sempre atuando, né? A gente está sempre atuando porque a gente se enreda numa novela, numa rede simbólica, para se proteger do real. Então, a gente está sempre atuando no sentido da ficção, da criação, da vida, né? Como o Lacan fala. Mas tem um momento, está citado no meu livro, em que ele vai dizer que são duas modalidades de ato. Tem o ato do analista, tem a passagem ao ato e tem o acting out. Né? O caso dos miolos moles. É uma situação onde há um ato, mas é um acting out, foi dirigido ao analista. Diferente de ser uma passagem ao ato onde o sujeito perde a cabeça. Ele cai naquilo ali, ele sai da cena, né? É um ato de impulso, um ato muitas vezes suicida, que o Lacan vai dizer que a passagem ao ato mais bem-sucedida é o suicídio. É bem-sucedido porque ela se conclui, né? As tentativas de passagem ao ato, de suicídio, muitas vezes são passagens ao ato, mas não são bem-sucedidas, porque não se chega. E, às vezes, a gente pode estar também falando de um acting out. Tomou um vidro de remédio, chamou lá uma atenção de todos, e aquilo ali está envolvido num direcionamento ao outro, e não numa perda do sujeito ali que realmente quis tirar a vida. Né? Entendeu? Então, tem essa diferença. Deixa eu só pegar o livro aqui, ver se eu acho essa citação do Lacan, onde que está. Deve estar no próprio Seminário 10, mas não sei aonde. Eu tenho aqui, está bem separadinho, como passagem ao ato e acting out. Finitude. Ato analítico. Clínica do ato, passagem ao ato e acting out. 51. Vamos lá. No seu livro? No meu, que página é sobre 51. O tempo. É sobre o tempo. Então, eu trabalhei um pouquinho isso. Trabalhei o ato analítico. A gente pode, eu não sei como é que, né, eu estou hoje pela primeira vez, eu preciso saber a dinâmica de vocês. Mas, por exemplo, quando eu estava nesse parágrafo especialmente, eu fiquei pensando na metáfora, na doença como metáfora, no sintoma físico, né? Onde o outro se serve do sintoma para várias coisas, né? Que ali ele pode ganhar algo. Aí eu pensei assim, por exemplo, quando o sujeito ele recebe um diagnóstico e realmente ele tem um câncer, há um cancro ali que precisa ser tratado.
de alguém que ficou utilizando ao longo de toda a vida, em acting out, o mesmo tipo de ação. A gente pode fazer essa analogia entre a passagem ao ato, no sentido de você ali estar recebendo do outro algo que você tem, mas que você sabe que vai ser o caminho, a rota vai mudar. Você vai pegar uma rota mais arriscada, que é a rota da quimioterapia, que é a rota do... Fala sobre isso. Eu chamaria mais sobre isso uma mudança subjetiva, assim, porque a passagem ao ato é o sujeito passar para a ação. Então, mas na hora que recebe o diagnóstico na mão, você não acha que pode haver... Pode ter uma passagem ao ato, mas outros podem não ter. Mas a passagem ao ato que você falou... Passar para a ação, se ele cair da cena, se ele perder a cabeça ali, se ele tiver um agir no lugar do pensar, no lugar do sujeito, se ele partir para a ação, ele está fazendo uma passagem ao ato. Eu achei uma citação aqui que diz o seguinte: o momento da passagem ao ato é o do embaraço maior do sujeito, com o acréscimo comportamental da emoção, como o distúrbio do movimento. A emoção toma conta ali, esse é o acréscimo, né? Mas é um embaraço maior do sujeito. É então que, do lugar em que se encontra, ou seja, da cena em que ele, como sujeito fundamentalmente historizado, só ele pode manter-se em seu status de sujeito. Ele se precipita e despenca fora da cena. É igual aquela cena da Marguerite Duras, né? O Lacan fala também da barra, né? Que a barra some, a barra do sujeito, né? É um apagamento, né? O sujeito se apaga, sai da cena, cai, né? E aqui vamos falar alguma coisa sobre o acting out. Ô, Márcia, a passagem ao ato seria mais de forma o sujeito, né? Só ele. Igual quando você falou, quando ele vai para a ação. E o acting out é quando tem um outro envolvido? Seria isso? Um terceiro? Sim. É um sujeito só ele, mas esse sujeito se perde, ele cai, tá? É como se você... Uma passagem. Por exemplo, que a Glória deu numa notícia de um diagnóstico, você quebra sua casa toda. E isso é uma passagem. Isso é uma passagem para ação. Sim, você não elaborou, você não fez uma elaboração subjetiva, você não chorou, você não... É o real. Você não... É uma erupção do real. Do real, isso. Erupção do real. E tem essa característica de passar para ação. Exato. Sair da linguagem. Sair do sujeito. O sujeito sai da cena. Sim. Então, é com o sujeito, mas, ao mesmo tempo, é sem sujeito, no sentido que, no momento do ato, o sujeito cai. O acting out envolve, sim, um chamar a atenção do outro, um direcionar o outro, mas também a partir de um ato. Exato, entendi. Obrigada. Eu vou ver se isso aqui eu não achei um exemplo de acting out, deve estar no começo. São diversas as formas de agir que se manifestam e, consequentemente, há diferentes modalidades teóricas em torno do ato e como ele se apresenta. Como vimos em Freud, o atuar, ou o acting out, está ligado ao conceito de repetição. E, se nos dedicamos à clínica do ato, somos levados a explorar as diferentes formas que se articulam em torno de uma atuação. A forma como a verdade do sujeito pode se apresentar ou não só se faz possível na singularidade a singularidade completa as diferentes formas de atuação. E aí ele vai dizer as 3 formas. Acting out, aí vamos lá. Calazans e Bastos, né, propõe distinguir os atos do sujeito pela psicanálise em 3 dimensões. O ato falho, que que também é um ato, fixa a determinação inconsciente pulsional dos atos. O acting out, que indica a existência de algo que se furta
da cadeia associativa para deixar-se mostrar em um fazer agir. É um fazer agir, mas que se mostra para o outro. Né? É uma abstração. E a terceira dimensão, a passagem ao ato, é entendida pela conduta imotivada. É aquela, imotivada, mas na verdade é motivada, a meu ver, né? Que revela a ação humana, que revela que a ação humana não visa o bem-estar e não obedece o princípio do prazer. A passagem ao ato. Né? Ela sai de toda essa cadeia. Então, aqui ele coloca o ato falho também, né? Mas Lacan também vai falar do ato analítico, a intervenção, o ato analítico também como um agir do analista. Né? Então, são diferentes formas de agir, mas que envolve o que está em jogo na história do sujeito, né? Se ele está presente, se ele está agindo para uma cena, se ele passou ao ato por deixar-se cair, ele vai usar esse laisser tomber, né? Laisser tomber, laisser tomber, que é estrutural, cair, né? Ele cai da cena, né? Enfim, então. Mas gente, vamos ver sobre Dora. Escutando. Vamos ver como ele vai falar aqui de Dora, então, e da jovem homossexual ligada ao acting out. Espera, minha página fechou, virou, perdi. 137. A gente está no último parágrafo. Tá. 137. Ok. O que isso é, diz Freud, no entanto, é que ela quereria um filho do pai. Mas se vocês se contentam com isso, é por não serem exigentes, pois esse filho nada tem a ver com uma necessidade materna. Foi por isso que fiz questão de ao menos lhes indicar que, ao contrário de todo o deslizamento do pensamento analítico, convém situar a relação do filho com a mãe numa posição como que lateral em relação à corrente principal da elucidação do desejo inconsciente. No que podemos aprender, pelo menos por sua incidência econômica, há na relação normal da mãe com o filho algo de pleno, redondo, fechado, algo de tão completo quanto na fase de gestação, a ponto de precisarmos tomar cuidados absolutamente especiais para introduzi-lo em nossa concepção e para ver como sua incidência se aplica à relação de corte entre id A e A. Afinal, basta-nos nossa experiência da transferência para ver em que momento da análise nossas analisadas engravidam. E para que isso lhes serve? É sempre a proteção de um retorno ao mais profundo narcisismo. Mas deixemos isso de lado. Ele joga essas coisas e depois fala, mas deixa isso para depois. Mas o interessante é que ele fala isso, né? Do cuidado dessa fase tão plena da gestação, né? Para quando chegar nesse momento que é do corte entre id A e A, que é a imagem especular, que ele estava trabalhando nas aulas anteriores, que é quando o sujeito se depara com a própria imagem antes mesmo da linguagem, antes mesmo da entrada do outro, né? Essa primeira experiência especular com a imagem própria, o corpo despedaçado, desborrocado, né? E, enfim, desse cuidado, né? Porque aí vai haver uma separação. E antes, a gente está falando de uma situação plena na gravidez, né? Embora, não sei se seja tão plena assim ou se já não há uma separação aí lá mesmo uterina, né? Enfim. Esse filho é realmente como outra coisa que ela queria tê-lo. E essa coisa, aliás, graças a Deus, não escapa a Freud.
A moça queria esse filho como um falo, isto é, tal como enuncia a doutrina em Freud, da maneira mais desenvolvida, como substituto, sucedâneo de algo que nesse ponto combina plenamente com nossa dialética do corte e da falta, do há como queda, como faltante. É isso que permite à jovem, havendo fracassado na realização de seu desejo, realizá-lo simultaneamente de outro modo e da mesma maneira, como Erastes. Ela se torna amante. Em outras palavras, coloca-se naquilo que ela não tem, o falo, e para mostrar que o tem, ela o dá. De fato, é uma forma absolutamente demonstrativa. Ela se comporta em relação à dama, diz-nos Freud, como um cavalheiro obsequioso, como um homem, como aquele que pode sacrificar-lhe o que tem, seu falo. Bem edípico isso aqui. Bem, Bem edípico, né? A jovem que, havendo fracassado na realização do seu desejo, vai realizar de outro modo, da mesma maneira. Ela se torna amante, né? Aquela passagem irada, né? Do amor da mãe para o pai em busca do falo, né? E já que ela não o tem, ela passa a sê-lo. Cortar, a selo. A sê-lo e se oferece para a dama como um falo. Mas é engraçado, né? Porque a dama também é homossexual, né? É. Ele só está falando da parte que atua aí, Mas né? Que é como eu a falo, paciente não. dela. Mas Ela eu era uma falo, prostituta. não, ela cortejava a jovem. Ela cortejava a jovem, ela correspondia. Ela só para quando o pai aparece e faz o corte. Mas o que acontece? Ela se oferece como falo, não como algo masculino, não como falo pênis que a gente pensa. Ela se oferece como um falo que completa. Como aquilo que nem a dama tem, nem ela tem. Como ela não tem, ela passa a sê-lo e oferece à dama na tentativa de fazer uma completude. Aí. Mas não como sendo o homem, achando que satisfaria a dama como homem. Falo significante aí. Genital, Falo né? significante, não falo associado ao pênis, ao masculino, né? Porque aqui no Seminário 10 ele já está bastante nesse falo que é significante. Bastante nesse falo que é ser, na primeira e segunda aula ele trabalha bastante isso, que é ou você é ou você tem. Quando você não tem, você quer ser o falo. Mas só me chama a atenção essa coisa do significante dama. Porque em todo. Que Freud usava, né? É um nome que Freud Em usava. francês, eles chamam cocote. Não, eu entendo, mas é gozado porque eu só prestei atenção nisso agora, lendo e você comentando. Sim, Porque... é porque ela era solteira. É porque ela era solteira, de mais idade, ela percorria pela cidade e aí ela começou a perseguir essa dama, mas ela é chamada de dama porque ela não é uma mulher casada, porque ela é uma mulher até vista para a época como uma, né? Eles poderiam botar um outro nome, mas botaram esse nome gentil. Vamos lá. Esse filho é realmente como outra coisa. Não, eu já li aqui, né? É isso que permite à jovem, havendo fracassado na realização de seu desejo. Não, eu já li, né, gente? Onde eu parei? Isso, no próximo. Assim combinemos esses dois termos. Você vê o embaraço, né? Eu claudiquei aqui legal, fiquei presa no significante. Então, assim combinemos esses dois termos, mostrar ou demonstrar e desejo, para isolar um desejo cuja essência é mostrar-se como outro, mas mostrando-se como outro, assim se designar.
No acting out, portanto, diremos que o desejo, para se afirmar como verdade, envereda por um caminho em que, sem dúvida, só consegue fazê-lo de uma maneira que chamaríamos de singular. Se já não soubéssemos, por nosso trabalho aqui, que a verdade não é da natureza do desejo. Se nos lembrarmos da formulação que diz que o desejo não é articulável, embora seja articulado, ficaremos menos surpresos com o fenômeno diante do qual nos encontramos. Cheguei até a lhes dar um elo a mais. Ele é articulado objetivamente, articulado com o objeto que da última vez chamei de causa do desejo. Vai falar sobre isso? Que o desejo ele não é articulável, mas é articulado. E articulado com sua própria causa, com a causa do desejo. Eu entendi aí que cheguei a dar um elo a mais. Ele é articulado objetivamente, articulado com o objeto que da última vez chamei de causa do desejo, que é o objeto A, né? O objeto A que cai na operação de divisão sujeito e outro como resto ou causa de desejo, posição que o analista ocupa, né? Então, o desejo ele é articulado com o objeto A enquanto causa de desejo. Para mim, é isso que ele está falando nesse parágrafo, né? Que o desejo não é articulável, não é acessível, né? Que é aquilo, enfim, muito complexo de se chegar, mas ele é articulado a alguma coisa objetiva, que é a sua própria causa, enquanto causa de desejo, né? Enquanto objeto A. O acting out é, em essência, a mostração, a mostragem, velada sem dúvida, mas não velada em si. Ela só é velada para nós, como sujeito do acting out, na medida em que isso fala, na medida em que poderia ser verdade. Ao contrário, ela é antes visível ao máximo. E é justamente por isso que, num certo registro, é invisível, mostrando sua causa. O essencial do que é mostrado é esse resto, é sua queda, é o que sobra nessa história. Quer dizer, há também uma queda, há alguma coisa que se revela, mas não é como na passagem ao ato, porque é uma coisa que está enredada, né, nisso que é até visível, que está ali na história, do sujeito. Visível ao máximo, que fala, né? Visível para o outro, né? É visível, né, para todos. É a novela do Sr. K e Sra. K, mas tem alguma coisa que em algum momento cai, em algum momento cai, mas se dirigindo ao outro. Não é o cai de cair da cena, não é o cai da bofetada. A bofetada ali realmente é uma passagem ao ato, porque a frase causou um impacto nela. Minha mulher não é nada para mim. E ficou esse enigma para Freud, né? Se ela sofreu porque ele estava falando mal da Sra. K, ou ela sofreu porque era apaixonada por ele, né? Enfim, Freud inicialmente foi todo engano, por esse engano dela ser apaixonada pelo Sr. K. Mas essa frase, a minha mulher não é nada para mim, que ela vai associar depois com o que ele fala também para a governanta, ela não era nada para mim, uma governanta que ele se relaciona também, né? Enfim, é essa frase que causa um impacto nela, assim, de como que ele diz uma coisa dessa, né? E parte para cima dele. Mas em se tratando do Sr. K, você acha que isso que ele disse é uma passagem ao ato? Não, isso que ele disse é um desdenho machista. Que causou nela a passagem ao ato. Ai, meu Deus. Sedutor, né? Super sedutor.
Ela super Malandrão. jovenzinha, né? Malandrão. Ela tinha 18 anos, a Dora, né, gente? Era muito menina. Naquela época, nem E não menos, não sei, não tenho certeza. era uma... Eu falei isso porque durante toda a trama, né, a cena, ele sempre ele fica numa de acting out, de ficar ali o tempo todo na mesma ação, num gozo danado, né? E de repente ele vem com essa. Ele leva ela para o lago, ele vem com essa com mais intenções, né? O que eu esperava era levar uma resposta. Vamos lá. Lembrem. Porque pensa bem, um homem que leva uma menina para o lago e diz a minha mulher não me interessa, está dizendo o quê? Quem me interessa é você, né? Isso poderia tê-la ofendido, mas na verdade ela se ofende porque ele desmerece a senhora K. E ela tinha toda uma relação com a senhora K. A senhora K mostrava livros para ela que não eram para a idade dela, né? E aí vem toda a decepção com a senhora K. E aí vem toda a decepção com a senhora K, porque quando ela conta essa história, a senhora K não fica do lado dela. Lembrem-se. Inclusive diz que ela lia coisas impróprias. Ela mesma dava. Né? Então, assim, é uma história bem de novela, né? Vale tudo. Ai, vamos lá. Lembrem-se do que me sucedeu escrever em meu relatório sobre a direção do tratamento, sobre a observação de Ernest Cris a propósito do caso de plágio. Cris, por estar num certo caminho que talvez tenhamos que nomear, quer reduzir seu paciente com os recursos da verdade. Mostra-lhe da maneira mais irrefutável que ele não é plagiador. Leu seu livro e esse livro é realmente original. Ao contrário, foram os outros que o copiaram. O sujeito não tem como contestá-lo, só que não está nem aí para isso. E ao sair, que faz ele? Como vocês sabem, penso que afinal há algumas... uma maioria que de vez em quando leem o que escrevo. Ele vai comer miolos frescos. Olha aí, olha o acting out, tem um ato aí. Ele sai dali, ele tem uma cisma que ele plagia, que ele não acredita naquilo que ele mesmo escreve, é um caso, né, clínico. Ele não acredita naquilo mesmo que ele escreve, né? Preciso o analista dizer a ele que ele não está plagiando, que aquilo é original, e ele sai dali e vai comer miolos frescos, como esse prato que ele escolhe, que é um prato, uma iguaria, e com essa iguaria ele vai dizer, ele vai endereçar alguma coisa ao analista que não captou. Que o analista ele não captou alguma coisa. Vamos ver o que mais que ele fala, porque isso é muito antigo, para me lembrar desse caso. Não estou rememorando o mecanismo do caso. Ensino-os a reconhecer um acting out e o que isso quer dizer, ou seja, o que lhes designo como pequeno A ou a libra de carne. Com os miolos frescos, o paciente simplesmente faz um sinal para Ernest Cris. Tudo o que o senhor diz é verdade, mas simplesmente não toca na questão. Restam os miolos frescos. Para mostrá-lo ao senhor, vou comê-los ao sair, para lhe contar isso na próxima sessão. Claro que isso não acontece, tá, gente? É a forma de Lacan falar, né? O que aconteceu na cabeça dele, o que aconteceu no acting out, porque o acting out também não é planejado, tá? Quando a gente pensa que tem uma ação que está endereçada ao outro, parece que é toda uma encenação. Tem um caráter de encenação muito, muito diferente, muito maior do que a passagem ao ato, mas não é exatamente uma encenação. Algo acontece nele também que vai ao ato de comer os miolos frescos após a sessão, que nem tem gente que vai sair da sessão doida para comer um doce.
não sabe por quê, para na padaria, come um doce enorme. Enfim, tem muita gente que dá esse exemplo, né? Por isso que eu estou dando, não é o meu caso, porque eu não como doce, quase. Mas o que acontece aqui? Ele está fazendo uma leitura já como se fosse tudo planejadinho, né? Olha, eu vou fazer isso, você não chegou no ponto dos miolos frescos, então eu vou sair daqui agora, eu vou comer miolos frescos, para voltar na sessão seguinte e dizer para você que eu comi miolos frescos, porque você não prestou atenção nos miolos frescos. Não tocou no ponto da questão. Não tocou nesse ponto. Insisto, não se pode andar muito devagar nessas matérias. Vocês me dirão, enfim, formulo as perguntas e as respostas, vocês poderiam me dizer se já não acentuei o bastante. O que isso tem de original, esse acting out, e a demonstração desse desejo desconhecido? O sintoma é a mesma coisa. O acting out é um sintoma. Olha que loucura essa frase. Vou sublinhar. Isso, para mim, é muita novidade. O sintoma também se mostra como outro. Isso aqui que eu estava falando naquele momento lá do... né? Porque muitas vezes é aquele serviço, né, do sintoma, né? Mas aí não como passagem ao ato, como acting out. Voltando um pouquinho para esse parágrafo anterior dos miolos frescos, será que aqui não está... Eu sempre me pergunto sobre isso, porque às vezes o paciente, não sei se aconteceu já, né, na clínica de vocês, mas eu já tive pacientes que voltaram no mesmo dia, na mesma hora, pedindo um retorno. Sim. E na sessão... eu já voltei várias vezes. Então, mas na sessão, a sensação que eu tive foi que ele buscava, o que ele buscou fora, ele atuou, ele fez um acting out fora, ele não saiu, na verdade, da sessão. Sim. E ele retornou ainda, de uma certa forma, pedindo que houvesse ou um corte, ou o que quer que fosse. Enredado ali, né? Exatamente, entendeu? Isso acontece, então, Sim. Isso não é... Não, às vezes que eu pedi sessão é porque eu queria mais, não é porque eu estava com acting out, não. É porque eu achei que ela não tocou nos miolos frescos também. Podia ser um ato acting out, né? Enfim, mas lembrei disso, engraçado. Quando eu voltava, era muito, muito doido. Hoje eu não faço mais isso, não. Voltava e falava, posso voltar hoje mesmo? Você tem outro horário? Muito doido, né? Mas, assim, aqui o acting out é um sintoma. Um sintoma também se mostra como o outro. Aquele exemplo que você estava dando, mas você estava usando passagem ao ato. Acho que como acting out dá para entender um pouco melhor aquilo que você falou de receber o diagnóstico. Né? Porque não tem ali um sujeito que cai da cena. Tem tem ali uma encenação, né? Um palco ali junto com o sujeito e esse veredicto, essa intervenção, essa revelação, né, do diagnóstico. Mas ele não cai da cena, a não ser que ele, como eu falei, quebre a casa toda, passe ao ato, passe ao agir puramente. O acting out é um agir, essa tradução a gente tinha que ter, né? É um agindo, ele está no ing, acting, é um agindo fora. Então, está fora um pouco da cena, é aquilo que a gente não vê tão claramente, mas não é o agir do ato propriamente dito, né? A gente pode dizer que o acting out ele é a plenitude do gozo, né? Aqui ele está dizendo que é um sintoma. Um sintoma pode ser a plenitude do gozo, muitas vezes, né? De um gozo que se repete incessantemente. Por isso que eu acho, assim, na hora que eu falo do diagnóstico,
Eu falo como que o sujeito, mesmo que ele repita, eu estou mal, eu não aguento, eu não sei o quê, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Mas na hora que vem o diagnóstico, ali parece que algo irrompe, porque ele nunca poderia se acreditar realmente com aquele sintoma, com aquele diagnóstico, entende? Por Aí isso cai toda a novela da verdade e vem esse ar que estava por fora. Isso, porque eu não sei de se... carne, esse resto, ele coloca aqui, essa queda, e sua queda é o que sobra nessa história. Eu acho que eu trabalhei eu atendi muito tempo, né, pessoas realmente dentro, né, dessa coisa da doença, do câncer, e era interessante, porque eu tive uma paciente que ela quando recebeu o diagnóstico, ela teve um derrame, e ela não morreu do câncer, ela morreu de um ataque cardíaco, sabe? Nossa, Você vê que o fato de não acreditar, né? E ao mesmo tempo viver isso. Só não chamaria de passagem ao ato porque não envolve aquilo que se chama de uma emoção imotivada, né? Mas é quase uma passagem ao ato voltada para dentro, né? Isso. Voltada para o fisiológico, uma reação né? Ela não se pegou e se matou, ela não teve essa ação, mas é como se o corpo fizesse isso por conta própria, né? Foi muito doido muito isso, muitos anos atrás, mas... Vamos lá. Eu tenho uma paciente agora às 7 horas, mas é só esse mês que eu vou atender. Quarta-feira, 7 horas, é um saco, né? Mas é só esse mês. Eu dei uma olhada aqui. A gente pode ler mais um pouquinho. Esse item 3 é bem grandão. Né? Eu pensei em mas vamos concluir essa história do sintoma. Se você precisar sair, tudo bem. Depois... Eu saio e dou uma lida aqui e depois vocês me Porque falam. Eu acho que ficou muito no ar essa frase. O acting out é um sintoma. Eu fiquei causada aqui para saber um pouco mais. Então tá, Vera. Tá, beijo. Mas vai estar também lá no YouTube. Tirar uma foto, rapidinho. Tira. Agora que eu prendi as cabeleiras do Zezé... Espera aí, só um minuto. Estava com calor. Tirou? Tirei. Márcia, depois você tira outra, que você saiu com uma carta. Fotos de contos, a gente divulga tudo, porque dobradiças só existe no mundo virtual. Se a gente não fizer isso, a gente não existe. Tá? Então, depois tira outra. Você saiu com uma tarja preta no... Eu saí com uma tarja preta? Eu não sei porque eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar também. Eu não consigo olhar a Márcia nos olhos. Tá com uma tarja, eu vou tirar pelo celular, tá? Tá. Vamos lá. 1, 2 e... Show. Eu pensei que fosse porque só esse eu que estivesse tirar vendo pelo computador, eu não sei fazer, não. Gente, beijos. Até que... Beijo, Vera. Depois eu te conto porque o acting out é um sintoma. Espero descobrir. Beijo. Tchau. Continua. Pode. Que você quer passar? A gente Isso, Aida. Lívia, vamos ler? A Ida gosta de ler. Quer ler um pouquinho? Eu estou muito resfriada. Eu leio, gente, mas assim, eu até ia falar um monte, mas vamos seguir aqui. Então, vocês sabem que o sintoma não pode ser interpretado diretamente, que é preciso haver a transferência, isto é, a introdução do outro. Peraí. É que eu parei da frase. O acting out é um sintoma, e tem um pedacinho antes. O sintoma também se mostra como outro. Isso. Prova disso... desculpa, achei que eu tivesse lido isso. Prova disso... Sim, eu que não. Prova disso é que deve ser interpretado. Bem, então, ponhamos direitinho os pingos nos is. Vocês sabem que o sintoma não pode ser interpretado diretamente, que é preciso haver a transferência, isto é, a introdução do outro. Então, talvez ele esteja fazendo, vou anotar aqui e deixar em aberto, tá?
uma analogia do acting out ao sintoma como aquilo que não pode ser interpretado. Isso. Mas eu pensei muito nisso, assim, antes, quando vocês estavam falando, que o acting out, ele precisa haver transferência, ou não? Para haver um acting out. Se for uma relação analítica. Se for, né? O acting out, por exemplo, até nos casos clínicos da novela da Senhora K, do Senhor K. Isso, então. Precisa ter uma transferência, né? Para ver. Acontecia entre eles. Transferência sempre há, mas não necessariamente analítica, né? Mas para ver o acting out. Se for o acting out dirigido ao analista, como dos miolos frescos. Sim. Dos miolos frescos é um acting out dirigido ao analista. Mas pode ser dirigido a um outro. Não necessariamente o acting out acontece só em análise. Não, sim, mas é preciso haver a transferência. Essa foi a minha questão, né? Ou sim, algum envolvimento na trama se tem, né? E isso já é por si só uma transferência. Ainda eu concordo com você. Talvez vocês ainda não captassem bem a coisa e me dissem, está bem, isso é o que você está nos dizendo sobre o acting out. Não é essencialmente da natureza do sintoma ter que ser interpretado. Ele não clama pela interpretação como faz o acting out, ao contrário do que vocês possam acreditar. Convém dizer, aliás, que o acting out clama pela interpretação, mas a questão é saber se esta é possível. Eu lhes mostrarei que sim, mas é algo indeciso, tanto na prática quanto na teoria analíticas. Em se tratando do sintoma, é claro que a interpretação é possível, mas com uma certa condição que vem somar-se a ela, isto é, que a transferência se estabeleça. Por natureza, o sintoma, né? Aí é ele falando do sintoma. Para que o sintoma venha a ser desvendado, que isso não é necessário, às vezes a gente mexe na análise, cutuca daqui, e o sintoma se dissolve, é uma mudança subjetiva, sem necessariamente ele ter sido interpretado como uma mensagem, como era visto na psicanálise há muito tempo atrás, né? É necessária uma transferência para que essa mudança subjetiva aconteça e que o sintoma possa realmente ser deslocado ou diluído, né? Mas quanto ao acting out, concordo com você da transferência, mas não necessariamente do trabalho analítico, do sintoma num trabalho analítico, normalmente, né? Claro que a psicanálise não é salvadora de tudo, muita gente resolve seus sintomas nos encontros da vida, com a arte, com, enfim, inúmeras coisas, né? Mas num trabalho analítico visa-se, né, tocar no sintoma de alguma forma. Ô, Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode ainda, não? Sim. Eu estou tranquila hoje, se a gente tiver pressa, que a gente começou um pouquinho atrasado. O ideal é a gente entrar um pouquinho antes ou combinar de terminar um pouquinho depois, 6h15, porque 1 hora é muito apertadinho, né? Eu tenho uma aula às 7h30. Uhum. Então, acho que a gente vai... Bom, eu vou precisar sair mesmo, né? Até antes de entrar na próxima aula... Então a gente continua na próxima vez, a gente segura... Sim, mas faz essa pergunta final que pode amarrar, pode ser que amarre, é bom sempre a gente terminar amarrando um pouco. A gente está, então, eu vou até anotar, entre sintoma e acting out. Quais as diferenças, o que ele está colocando no campo da interpretação, no campo, né? Mas fala o que você ia falar. Não, eu pensei, não sei se você falou arte ou se na minha cabeça estava aqui arte. Falou, né? Falei, sublimação, arte, qualquer caminho, porque senão a gente fica achando que a psicanálise é onipotente. É o único eu estou perguntando caminho assim, por exemplo, o caso do Van Gogh, por exemplo,
onde ele viveu muitas vezes, muitos anos, né, produzindo arte, mas é nessa arte que ele produzia, agora, pela primeira vez, eu estou pensando nisso. Isso é um acting out, porque era uma arte que não levava ele a lugar nenhum, era uma arte que fazia com que ele perdesse oportunidades de poder ir adiante, era uma arte para quem ele queria provar para o irmão e para o pai que ele era uma outra pessoa, diferente Sim. de todos, né? Dirigido, era dirigido. Mas que não fazia dava pro dinheiro. outro, né? Não para ele. Você vê que ele passou ao ato na hora que ele cortou a orelha, né? Aí ele passa ao ato. Né? Então, aí não é mais um acting out. não é Mas acting, nem toda exatamente. novela, nem toda trama é o acting out, o que ele explicou aqui antes. Dentro dessa trama, onde ele faz a arte para o outro, não é para ele e tal, tem algo que é invisível, mostrando sua causa. E é esse resto, é essa queda, é o que sobra nessa história. O acting out também é da ordem do ato. Então, não é a trama toda que era dirigida a outra que a gente pode considerar como acting out. Mas algo ali, sim, era mais para o outro do que para ele, né? E que não servia nem de amarração, como no Salvador Dalí, por exemplo. Salvador Dalí, ele colocava, ele escreveu sobre, né, o método paranoico, né? Enfim, de você colocar toda a sua loucura na arte, na expressão, e aquilo fazia uma amarração para ele não desencadear. Mesmo assim, ele tinha um pequeno desencadeamento, onde ele se enclausurava e era sua parceira sintoma total lá, Dala, né? Que saía, Gala, Dali e Gala. Eles misturavam o nome, ele assinava às vezes Dali e Gala. E ela saía para vender as obras de arte, saía para isso. Então, ali servia de sintoma, servia de uma amarração como Joyce, né? Mas já Van Gogh, que tem toda essa trama de que a arte era para o outro, não era para si, não era uma sublimação, né? Ele chega a esse ponto da loucura, né? Ele chega a esse ápice da loucura, essa passagem ao ato, né? Cortar a própria orelha, enfim. Então, dá para a gente comparar esses dois viés da arte, onde uma faz a amarração e a outra não. Tá e a outra envolve acting out, passagem ao ato, muitos agires, né? Muitas ações. Né? Mas então, acho que a gente pode fechar aqui, entre sintoma e acting out, página muito 140. bom, gostei. Eu também achei que tem leituras que a gente sai meio frustrada, porque são, né, Aida? São encruadas. Mas essa aqui fluiu. Essa aqui é uma aula muito boa, né? Também. Passagem ao ato e acting out. Também com uma continuidade, né, no texto. Isso vai também fazendo aberturas, né? Isso que é importante. Muito bom. Tá ótimo. Então daqui a 15, continuaremos daqui. Gente, foi muito bom. Adorei. Obrigada. Obrigado. Bem-vindas. Estamos no seminário 6 também. Bem-vindas também. Beijo. Valeu, Obrigada. beijo. 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 Tchau, meninas. Obrigada.